Bom, agora sim, agora vai dar certo, já reiniciei, vamos começar mais uma live. Tava sem som até agorinha, vamos lá, esperar alguém me confirmar se agora tá com som, se tá normal. Enquanto isso, vou colocar aqui o tema da live para quem chegar a saber. Olá, Liliane, tudo bem? Me fala se você tá me ouvindo, porque tava mudo até agorinha. Aê, Thiago também tá entrando. Fala pra mim, gente, vocês estão me ouvindo? Deixa eu colocar aqui o tema. Boa noite. Tudo bem com vocês? Ai, que bom! Tive que reiniciar o celular para ele poder voltar o som, porque eu comecei 2 vezes a live e tive que parar, gente. Me ajuda a compartilhar aqui, vocês que já chegaram, vamos convidar mais gente, que hoje nós vamos falar das 5 fases do casamento que todo casamento passa. Pode que algum trave em uma e fique a vida toda naquela fase. Mas o ideal seria passar. Seria chegar até na última. E eu trouxe um pouquinho delas para vocês hoje. Muito legal o tema, muito bacana. Ai, obrigada. É uma blusinha, Thiago. Muito obrigada. Gente, é tão interessante que eu sempre estudo, né, o tema para trazer para vocês, e eu estava buscando hoje essa questão de fases de casamento, né, e a gente percebe quantas pessoas passam por todas as fases muito rapidamente e vivem uma vida muito bacana durante muito tempo, enquanto outras pessoas travam em alguma dessas fases e não saem mais. Então, às vezes vai para frente, volta um pouco e volta na fase anterior, mas não consegue transcender. Então, é interessante conhecimento para saber fazer. Eu quero continuar? Será que eu preciso buscar ajuda? Será que do jeito que tá bom? Será que pode melhorar? Sempre pode melhorar, né? Cláudia, seja muito bem-vinda. Eu vou compartilhar aqui a live com mais gente. Vamos trazer mais pessoas para cá para poder interagir com a gente. Se vocês puderem compartilhar, nesses 3 pontinhos que tem aí no comentário, você tem a opção de mandar no WhatsApp. Eu não sabia disso, tá, gente? Eu aprendi, então por isso que eu tô falando pra vocês. Você cria um link pra enviar aqui no direct, no online, aqui. Ajuda aí, eu vou compartilhar que são temas são pessoas, né, da gente convidar, porque se não souberem que estamos aqui, não vai trazer. Marilda chegou também, sejam bem-vindas, gente. Sejam todos muito bem. Vamos falar aí. Tá cortando a fala? Tá travando, né? Vamos ver se melhora. Aí é a internet. Aí é o nosso Instagram da gente. Tá picando. Vamos ver se o Instagram melhora essa transmissão. Vão me falando, tá picotando, mas vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Porque daí, se for o caso, eu falo um pouco mais devagar. Tá? Então tá bom. Você tá entendendo, tá valendo. Nem que eu fale assim minuto. Bom, então eu vou começar, gente, falando sobre o assunto que eu trouxe aqui para vocês hoje. Apesar de nós sermos pessoas únicas, né? Cada um de nós sermos únicos, termos a nossa individualidade, termos as nossas digitais, todos os problemas que nós passamos, alguém também passa. Ninguém tem um problema único de, não, entre 7 milhões de seres humanos, eu tenho um problema que ninguém mais tem. Não é assim que funciona. E quando a gente entra em um relacionamento, todos os relacionamentos tendem a ter problemas parecidos. Por isso que tem tanta piada, por isso que tanta coisa de humor, né, acontece. E todo mundo ri muito, porque se identifica com tudo que acontece. Então, tem muita coisa que acontece na sua casa, acontece na minha também, acontece na do outro, e vai acontecer em todas as casas onde tem casamentos, né? Flávia, seja bem-vinda. Então, o que é a intenção hoje? Qual que é a minha intenção hoje? Trazer pra gente a consciência, aquilo que a gente já
vive. Pra gente definir aonde que a gente tá travado e o que a gente pode passar, transcender, melhorar. Qual que é o ponto que o nosso relacionamento pode ser melhor? E se eu ainda não tenho um relacionamento, já analisando como é que eu vou entrar em algum dia no relacionamento, o que eu quero pra mim? Entender que tem ferramentas que podem nos ajudar ou não, tem outras que podem nos atrapalhar. Então, durante o casamento, nós passamos por várias fases, assim como na infância, a gente passa na adolescência, assim como a gente passa na vida adulta, na vida profissional, na vida pessoal, né, com os amigos, no casamento. Então, eu trouxe um pouquinho delas para vocês. Eu quero que vocês me falem se melhorou o som, se parou tá assim, aqui no áudio, que aí eu sei a velocidade de falar. Tá? O som? Deu uma melhoradinha, mas tá cortando ainda. Responde pra mim pra eu poder continuar falando. Tiago, Flávia, Margarete, seja bem-vinda também. Fabi. Tá picotando ainda, mas tá dando pra entender? Tá com delay grande também. Tá travando. Bom, vamos mandar energias positivas aqui pro Instagram, pra nossa internet, pra nossa transmissão, pra ficar melhor. Pra gente conseguir fazer a live hoje, né? Porque sexta-feira é feriado, não sei se eu vou fazer live sexta-feira. Bom, a primeira fase de um amor, né, de um relacionamento, é a paixão. Então, pelo menos a maioria deles, quando existem casamentos que começam sem causado devido à baixa qualidade da internet, tá me falando aqui. Travou. Eu desliguei o Wi-Fi e abri o 4G para ver se melhora a transmissão. Fala pra mim se melhorou. Voltou. Vê se melhorou o som, se parou de picotar. Saí do Wi-Fi e entrei no 4G. Bom, a primeira, fala pra mim, vocês que estão aqui, se melhorou. Deu uma travada. Agora vai. Está travando mesmo, mas agora melhorou, né? Tá melhor. Aê, então tá. Então vamos no 4G. Se acabar a live no meio, vocês já sabem que acabou a internet. Bom, vamos lá. A primeira fase... Ai, que bom. Agora sim, agora vai. A primeira fase que eu trouxe pra vocês, que é o começo do relacionamento, é a paixão. Então, sim, existem relacionamentos que começam sem paixão. Existem também relacionamentos que começam sem os dois se conhecerem. Mas não é desses relacionamentos que nós estamos falando. Pode ser que continue nas outras fases, mas aí pula essa primeira fase, tá? Então, vou falar desde o começo, num relacionamento normal, comum, né? A paixão, que é aquela euforia, aquela loucura, aquela parte que a gente emburrece, a gente fica extremamente cega, começa a fazer coisas que não tem explicação. Não é a melhor fase para tomar decisões. Embora muitos casais tomem a decisão de ir morar junto ou de se casar durante a paixão. Você sabe que a paixão, ela não é só uma coisa metafísica, ela é física. O nosso cérebro muda totalmente. Os nossos neurotransmissores começam a trabalhar de uma maneira muito diferente quando a gente está apaixonado. Tem um exame que é um exame de neurotransmissor que é feito quando a pessoa está em depressão, que o médico precisa saber qual é o neurotransmissor que está faltando, se é dopamina, se é serotonina. Consegue saber. Por quê? Porque os hormônios estão em alta. Então, amor à primeira vista, essa frase se encaixa bem nessa live.
Se existe amor à primeira vista, eu acredito que existe uma química à primeira vista. Amor é muito forte, né? Ele pode ser alimentado e continuado, isso sim. Mas existe amor, viu uma vez, amei, nunca mais esqueci? Não, isso não vai acontecer. Mas pode existir sim uma química, uma transmissão, uma energia, uma coisa interessante que, se for alimentado, é muito mais fácil de transformar em amor do que naquele que você olha e não sente nada, né, Thiago? Mas a paixão, ela tem essas características físicas no nosso corpo. Então você se aproxima da pessoa, a pupila dilata, o coração acelera, a circulação aumenta. A gente tem motivação para fazer tudo, né? Aquele momento que é de ser jogado lá no sofá, de não fazer nada, a pessoa liga uma mensagem o suficiente para você pular, se arrumar e ir para o outro lado do mundo para poder ver aquela pessoa. Então, essa paixão, essa primeira fase, é uma fase que não dura muito tempo. Porém, exatamente, Thiago, essa sintonia. Porém, na paixão, não é uma fase ideal para a gente tomar decisões. O nosso cérebro, ele fica com uma reação como se estivesse bêbado. Não tem até muitos poetas que falam assim, a pessoa está embriagada de amor? Tá apaixonada, tá embriagada de amor. Literalmente, ela fica embriagada de amor. O nosso neocórtex começa a funcionar de uma maneira diferente, inibida, e diminuem os filtros. Então, a gente começa a perder noção. Por isso que os apaixonados fazem muita coisa sem noção. A gente que eu fiz, não acredito que eu tomei essa decisão, não acredito que eu falei isso, não acredito que eu estive com aquela pessoa, né? Inconformado consigo mesmo. Por quê? Porque durante a paixão estava... Os cientistas consideram uma fase de demência. Olha que coisa mais louca. A paixão é uma fase de demência. A gente não está apto para tomar decisões. Melhorou a conexão, gente? Vocês estão me ouvindo agora? Então, durante a paixão, que dura aí, depende do caso, depende de como é alimentada, mas a paixão não dura mais do que 2 anos. Essa euforia toda, essa embriaguez toda, ela não dura mais do que 2 anos, se for bem alimentada. Se for um caso proibido, né, que o ser humano adora, um negócio assim de perigo, de proibição, pode durar até 2 anos e meio, mais ou menos. Mais que isso, não. Tá dando umas picotadas? que porcaria, né? Tomara que a gravação fique boa. Então, essa tá indo. Então, tá bom. Então, essa fase da paixão, gente, apesar de ser considerada uma fase de demência, de pouca insanidade, muita intensidade e pouco juízo, vou falar assim, ela é uma fase maravilhosa. Quem aqui já esteve apaixonado? Né? Apesar de depois que passar, a gente olhar para trás e achar que fez coisa que não devia fazer, que falou coisa que não devia falar, e se arrepender talvez de algumas decisões, mas enquanto a pessoa está passando por essa paixão, é muito gostoso. Por quê? Porque vem uma motivação que você não sabe de onde sai. Você tem coragem de fazer coisas, de falar coisas, de trabalhar, de tomar decisões, embora não seja o melhor tempo, né? Você tem coragem de brigar com todo mundo, de lutar por aquilo que você quer. Então, por isso que quando a gente vai fazer algum projeto, por exemplo, né, tirando do relacionamento e levando para a vida profissional, se a gente vai fazer um projeto e a gente se apaixona por aquele projeto, a gente tem força para aquele projeto ganhar vida. O problema é que, como você está meio embriagado, né, como está em fase de demência, pode ser que não enxergue os perigos que aquele projeto te entregue. É a mesma coisa do relacionamento. Olha lá, eu já fiz, não gosto de lembrar o quanto era besta. Mas na época era uma delícia, não era, Flávia? É uma motivação, é um desejo, é um tesão louco, é uma coisa que não dá para explicar. Então só quem passou que sabe como que é bom ter essa paixão, né? Viver esse momento de paixão. Apaixonado por quem você ama, então, mas isso daí já é lá na outra fase, tá? Então a primeira fase é essa paixão, que é essa conexão. É quando você acha que toda mensagem vai ser a pessoa, que você não quer deixar a pessoa esperando, que você atravessa a cidade para poder enxergar, que você arruma briga com todo mundo, perde amizade, se afasta da família, faz coisas assim que em outro momento você consideraria absurda. Por quê? Porque não é uma fase boa para tomar decisões.
Então, todas as decisões que a gente toma nessa fase é comprometida. Eu acho que a natureza faz isso para poder assegurar a proliferação da espécie. Porque se a gente não tivesse essa fase de demência, é muito provável que muitos e muitos filhos não viriam, né? E muitos relacionamentos que não teria chance nenhuma de ter criança, né? Então, nessa fase vem filho, vem casamento, vem dívida, vem comprometimento que não vai cumprir depois, nessa fase. Então, muitos e muitos casais decidem se unir e se casar nessa fase da paixão. Não dá atenção para que os outros estão falando, né? Para esperar um pouco mais, para deixar a poeira baixar, para acalmar os ânimos e acabam se relacionando e firmando um compromisso um com o outro durante a paixão. Só que isso vai acabar, né? Até mesmo porque se a gente viver essa vida dentro dessa paixão louca, né? Nesse estado de demência, as chances da gente sobreviver seriam poucas. Por quê? Porque é uma fase que a gente tem muita obsessão, tem obsessão pela pessoa, não é uma coisa natural, a gente fica obcecado, aonde a pessoa tá, você quer estar, não quer sair de perto, né? Não tem tempo demais, tipo, fica um dia, fica 2, fica 3 e não quer sair de perto da pessoa. A gente fica motivado a fazer coisas, mesmo coisas que podem nos prejudicar, só que ao mesmo tempo é uma época que você tem muito estresse, porque você tem medo de perder. Isso quando a gente é correspondido, né? Porque quando a pessoa está apaixonada e não é correspondido, aí o negócio fica muito mais difícil. Então vamos pensar numa paixão correspondida, que o relacionamento vai durar, que vai ter continuidade. Então a pessoa passa por todo esse estresse, o que também é bastante desgastante, é cansativo. A pessoa normalmente sofre a inibição do apetite durante a paixão, quando ela está com paixonite aguda. Vocês já viram esse diagnóstico? Quando a pessoa está com paixonite aguda, ela não tem fome, ela não tem sono, fica a noite inteira trocando mensagem, fica a noite inteira conversando no telefone, arruma assunto, gosta de ouvir a respiração do outro. Então essa é a fase da paixão. Então, muitos e muitos relacionamentos já iniciam nessa fase, já se comprometem nessa fase. Outros esperam passar para depois firmar um compromisso, o que seria mais inteligente. Mas eu não acho que seja certo ou errado, tá? É só uma questão mesmo de segurança. Vamos pensar assim. Mas enfim, quem tem que decidir é quem está passando por isso, né? Quem somos nós para falar o que é certo e o que é errado. Porém, a maneira como o casal sustenta essa paixão, o relacionamento durante essa paixão, se tem muita briga, se tem muito ciúme, ou se tem bastante respeito, se tem bastante cuidado, é como vai ditar as regras da próxima fase, que é a fase do amor companheiro. Já é uma fase mais tranquila. É isso aí, Fabi. Vai estar pensando, a pessoa parece que vira uma obsessão, que qualquer momento ela aparece no seu pensamento, ou ela nem sai, né? Você nem consegue se concentrar em mais nada, porque tá com paixonite aguda. Beleza. Continuou o relacionamento, vamos colocar aí que casou. Ju, seja bem-vinda. Vamos colocar aí que esses dois tenham se casado, tenham juntado os panos, tenham ido morar junto. Durante a paixão, vai chegar uma fase que essa paixão vai acalmar, que os nossos hormônios cerebrais vão voltando para o lugar, porque a gente vai começar a ficar sóbria. E nesse momento que a gente fica sóbria, é onde vem alguns perigos, porque começam a vir a dúvida. Será que eu gosto dessa pessoa mesmo? Será que eu queria ter firmado esse compromisso mesmo? E agora? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Porque aquele encanto, aquela cegueira, aquela coisa que eu olhava no outro e só via qualidade, acabou. Agora eu começo a ver os defeitos do meu parceiro e da minha parceira. E aí eu começo a analisar, será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Por outro lado, é uma fase muito gostosa, porque é uma fase onde começa a se firmar um compromisso mais consistente. Começa a se firmar a estrutura de um relacionamento. Então é uma fase gostosa, mas que ao mesmo tempo pode trazer algumas frustrações, pode trazer algumas decepções, porque você já começa a enxergar o outro como uma pessoa individual, separada de você, e não aquele deus grego que você analisava, aquela rainha que não tinha defeito nenhum, como era na fase da paixão. Então isso é necessário que aconteça, porque a gente precisa viver, né? Precisa tomar decisões, precisa
decidir o que vai querer ser da vida, o que vai estudar, o que vai trabalhar, enfim. Então a natureza também nos protege nessa área, nesse momento. Só que esse amor companheiro, aí sim, ele precisa ser cuidado com muito carinho. A maneira como você sai dessa paixão e começa esse amor companheiro é como vai ser ditado todas as outras fases aí pra frente, como vem trazendo. Se nessa segunda fase, que é do amor, você começa as indecisões, começa as dúvidas, começa as inseguranças, os ciúmes, a desconfiança, é muito provável que a terceira fase chegue muito rápido nesse relacionamento. E se essa primeira fase do amor companheiro não tiver um tempo de estruturação para que os dois consigam, assim, ter uma certa certeza de que realmente querem ficar junto, a terceira fase é devastadora. A terceira fase, que vem em seguida, que vem durante, né? Como eu falei, tem alguns relacionamentos que as fases se misturam e você vive uma e outra, uma um mês e a outra outro mês, que é a crise e a desilusão. É a terceira fase. Todo relacionamento, gente, todo relacionamento, não importa se tem 1 ano, se tem 2, se tem 10, vai depender de como está sendo alimentado, mas vai chegar uma hora que vai chegar uma crise. A crise ou uma desilusão. O que vem essa crise? Vem a ser essa crise? Ela pode ser emocional, ela pode ser no relacionamento mesmo, na relação dos dois, ela pode ser por conta da criação dos filhos, ela pode ser financeira. Então, alguma desses motivos vão trazer uma crise para esse casal. E como eles estruturaram a paixão e o amor companheiro é que vai ditar as próximas regras. Faz sentido isso para quem é casado e que está aí me ouvindo? Flávia, tá normal? A Ju tá travando. Agora melhorou, Ju. No começo estava bem difícil. A gente achou que nem ia conseguir fazer. Mas tomara que destrave, né? Que volte. Malu, seja muito bem-vinda. Carlos também, sejam bem-vindos. Então, a primeira fase, olha só. A primeira fase que eu trouxe, a paixão, onde a gente fica em estado de demência. Não é uma fase boa para tomar decisões. Depois vem o amor companheiro, que é onde a gente começa a se conhecer de verdade, como indivíduos, como pessoas diferentes. Observar que nós temos diferenças sim, que o outro não é bem daquele jeito que eu vi. Até eu falei em outras lives, né, que nós na verdade não nos apaixonamos pelo outro, nós nos apaixonamos por nós, que nós vemos no outro. É a nossa projeção que está no outro e a gente se apaixona. E quando a paixão passa, aí a gente enxerga o quê? A projeção negativa. É aí que começa o desafio do relacionamento. Então, nessa segunda fase, que é do amor companheiro, alguns casais decidem ter filhos, né? Que é onde vai vendo a estrutura, a formação da família. Então, a maneira como esse casal leva isso, se é com bastante companheirismo, se é com bastante escuta, se é com bastante tolerância, as chances de passar pela crise com mais facilidade é muito maior. Agora, se a paixão foi aquele tumulto, com ciúme, com briga, o amor companheiro foi cheio de inseguranças, então quando chegar a fase da crise, é muito provável que esse relacionamento, que esse casamento não tenha estrutura, não tenha pilar para dar continuidade e passar por todas as turbulências que virão em seguida. Então essa crise, ela vem, pode ser na maneira de se relacionar um com o outro. Como assim? Aquela fase é onde o casal para de se admirar. Eu penso que nessa fase do amor companheiro é onde a gente vê as nossas diferenças. E é a fase em que o marido fica tentando mudar a esposa e a esposa fica tentando mudar o marido. Então, isso vai passando por um desgaste. Durante alguns anos, você vai fazendo de tudo para o outro mudar. Alguns adotam o hábito de fazer tudo que o outro quer, na esperança de que ele também vai fazer o que você quer. Isso não vai funcionar. Não demora para ir por água abaixo, não vai funcionar. Outros casais optam pela briga mesmo, pela discussão, pela intolerância, pela pancadaria. Isso tentando fazer o quê? Tentando fazer com que o outro mude aqueles comportamentos que ele não concorda. E aí
Se for dessa maneira, a hora que chegar a crise mesmo, que é onde o casal para de se admirar, o diálogo fica mais difícil, já não existe mais elogio, já não existe mais gratidão por ter um do lado do outro, aonde um percebe que não pode contar com o outro em determinadas situações, aonde começa a esconder certos problemas para não compartilhar, às vezes não é nem por maldade, é para não levar o problema para o outro, porque o outro também não se preocupe. Só que isso é negativo, porque vai perdendo a segurança de um no outro dentro do casamento. Então, na hora que chega essa terceira fase, que é a fase da crise, ela precisa ser analisada com carinho, porque não é normal, gente. Não é normal um casal viver em crise a vida toda. Se você está passando por uma situação onde você percebe que o diálogo está difícil, que você não tem mais vontade de elogiar o seu parceiro, sua parceira, que você não está tendo reconhecimento para com ela e nem ela com você, que vocês não têm vontade de ficar juntos, que você não tem motivação para voltar para casa, que as suas conversas são só ping-pong, né? Bate e volta, fala o que precisa, responde o que precisa, não tem diálogo, não tem conversa, não tem sorrisos juntos nesse casal, é preciso buscar ajuda, porque não é normal. Às vezes eu vejo pessoas que passam por isso, que viram os pais viver assim a vida toda, com esse tipo de relacionamento. E aí quando chega nessa fase da crise e da desilusão, que é a terceira fase do relacionamento, acha que é normal. Fala, mas é assim mesmo, o casamento é assim mesmo, meu pai e minha mãe vivem assim até hoje. Ou então foi assim até o divórcio. Quer dizer, se foi assim até o divórcio, não é normal. Porque se fosse normal, estariam juntos e felizes. O normal são duas pessoas decidirem ficar juntos e trabalharem para que isso aconteça e que dentro desse relacionamento tenham muito mais momentos felizes do que tristes. Tenham muito mais serotonina, dopamina, ocitocina do que cortisol aqui, ó, na nossa mente. Por quê? Porque às vezes o relacionamento continua indo entre trancos e barrancos, só que as pessoas que estão dentro desse relacionamento vivem doentes. Porque o nosso corpo vai mostrar de alguma maneira. Existem N doenças que a gente só desenvolve por conta de maus relacionamentos. Só que a gente não tem esse conhecimento e acha que é normal ficar em um casamento onde os dois não se suportam, onde os dois não querem ficar juntos um do outro, onde um senta no sofá, o outro senta no outro pra ficar longe. Isso não é normal. Isso é uma fase do casamento? Sim, é uma fase. Porém, ela precisa ser passada. Às vezes passa por cima, né, Thiago? Às vezes não. Então, nessa fase, gente, dessa crise que pode acontecer, pode ser no primeiro ano, pode ser no terceiro, pode ser no 10º, pode ser no 15º, depende da estrutura que teve lá na paixão, lá no desenvolvimento do amor companheiro, tá? A maneira como o casal decide passar por essa crise é o que vai ditar os próximos anos desse casamento. Porque se eles dois conseguem buscar ajuda, analisar juntos, perceber aonde que os dois precisam melhorar, mesmo que seja a partir de um só, tá? Isso é uma dúvida que muitas vezes a pessoa me pergunta. O nosso casamento está ruim, mas o meu marido não quer buscar ajuda. Busque você. Porque se um só buscar ajuda, vai melhorar esse relacionamento, eu te garanto. Porque tem vários relatos, inclusive na minha página do Facebook, tem vários depoimentos de pessoas que sozinha foram buscar ajudas e que mudou da água para o vinho o relacionamento. Por quê? Porque a gente está dentro, a gente não enxerga tanta coisa que a gente pode mudar e fazer diferente. Então, tem a terapia de casal, né, Thiago, que pode ser o casal, mas eu prefiro a individual, dá muito mais resultado. A individual. Por quê? Porque quando a gente não tá bem no relacionamento, a gente não tá bem com a gente. A gente precisa ficar bem com a gente para aprender a se relacionar com essa pessoa. O problema é que a gente, nessa fase da crise, nessa terceira fase, é onde aflora todos os problemas, todos os traumas, muitas vezes traumas sexuais, pessoas que foram abusadas na infância, que passaram por abusos, que passaram por traumas, por muitas repressões, e aí começa a espelhar nesse casamento, porque na primeira fase, na paixão, o tesão é louco, né? Então ninguém segura ninguém. Na segunda fase já começa a cair aquela animação, aquela motivação, aquele libido que tinha na paixão.
Aí é onde, principalmente, o homem da relação começa a reclamar, porque ela não quer mais coisas diferentes. Aí a sexualidade começa a cair na rotina, o dia a dia. Se tem filho nessa fase da crise, fica mais difícil ainda. Porque os dois começam a discutir por causa da criação do filho. Um concorda com uma coisa, o outro discorda. É muita coisa, né, gente? Vamos combinar. É um desafio. Ter uma família é um desafio. Eu entendo por que muitas pessoas correm disso. Porque é para os fortes mesmo. Não que os solteiros sejam fracos, mas que queiram deixar isso para depois ou para um outro momento. Mas o casal que passou da fase dos trancos e barrancos não estão condenados ao fracasso, né? Vou falar deles agora, Flávia. Muito pelo contrário. Quando a gente consegue passar pela fase da crise, o que acontece aí? O casal só passa numa relação saudável se os dois conseguiram amadurecer em alguns aspectos. Não vou falar em todos, né? Mas em alguns aspectos. Como que eu consigo passar dessa crise? Quando eu olho para o outro e respeito e aceito ele do jeito que ele é. Quando eu paro de querer que ele seja como eu desenhei. Porque aquela pessoa que eu desenhei, na verdade, não existe. Eu inventei ela durante a paixão. Eu tentei mudar a pessoa com quem eu estou para que se transformasse nela durante essa formação do amor, provavelmente na vinda dos filhos, na estruturação da carreira profissional, né? Nessas mudanças de início de relacionamento. E quando chegou a crise, as inseguranças foram tantas, as divergências foram tantas, as diferenças começaram a pesar de uma tal maneira que eu percebo que o outro não é nada daquilo que eu inventei. E aí eu começo a colocar o pé no chão, de verdade, dentro do relacionamento. Como que essa crise passa? Quando eu consigo amadurecer de uma tal maneira que eu olho para essa pessoa que está comigo e percebo que ela não sou eu. Que ela de fato é uma pessoa, que ela tem a individualidade dela e que eu preciso respeitar isso se eu quiser continuar com ela. Então eu preciso começar a reconhecer tudo que é de bom que essa pessoa faz e agradecê-la por isso. Começa a vir um reconhecimento. Assim conseguimos ver individualmente o que precisa ser ajeitado. Exatamente, Tiago. Ninguém muda ninguém, a mudança tem que ser em nós. E quando nós mudamos, né, Fabiana, aí as coisas mudam. As pessoas mudam, o relacionamento muda, os nossos filhos mudam, o nosso casamento muda, a nossa família muda, o mundo inteiro muda. E gente feliz não enche o saco, né, gente? Porque quando a gente tá feliz com a gente, tudo a gente consegue encontrar a solução, mesmo que seja demorada, mesmo que seja a longo prazo. Mas quando a gente não está bem com a gente, o mundo lá fora pode estar um arco-íris, pintado da cor que eu prefiro, mas não adianta, porque não vai estar legal. Isso se encaixa na nossa aparência física, com a nossa família, com a casa que a gente mora, com a cidade que a gente mora, com o prefeito que a gente votou ou não votou, né? Então a gente precisa estar feliz. Mas o relacionamento precisa de duas pessoas felizes. E quantas pessoas, gente, tem esse tipo de informação antes de entrar no relacionamento? Dá pra contar no dedo, não é verdade? Conseguimos ver em nós o que precisa ser mudado. Porque, na verdade, aquilo que incomoda tanto no outro, não é o outro que precisa mudar, sou eu que preciso mudar o meu ponto de vista. E eu sei que isso não é gostoso de ouvir. Porque quando a gente procura, nessa fase aqui da crise, é a fase onde um cônjuge joga toda a culpa no outro. Ele acha que todo o problema da vida dele está no outro. Porque o outro não apoia, porque o outro não ajuda, porque o outro não trabalha, porque o outro não faz o que devia fazer, porque o outro compete comigo, porque o outro me inveja, porque blá 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 blá. Inventa 1000 desculpas para quê? Para colocar a culpa no outro. Isso é falta de quê mesmo? Pura falta de autorresponsabilidade. Então, para eu sair dessa crise e permanecer nesse relacionamento muito mais forte, muito mais estruturado, o que eu preciso? De autorresponsabilidade. Analisar o que realmente é minha parte e o que é parte do outro. Porque aí eu consigo olhar para o outro e respeitá-lo do jeito que ele é. Respeitar a escolha que ele fez, respeitar os sonhos que ele tem. E, de fato, entregar para essa pessoa a minha admiração. Porque precisa ter admiração. Não faz sentido nenhum a gente ficar com alguém que a gente não admira, não é? E se eu estou com uma pessoa que eu não admiro nada do que ele faça, é muito provavelmente que eu também não estou admirando nada do que eu faço. Quer dizer, eu preciso trabalhar a minha autoestima. Eu preciso trabalhar
a minha autoimagem, a minha autoaceitação. Tudo isso é tema que nós já falamos aqui nas lives, né? Que vamos acabar falando novamente, porque é um tema que precisa ser tocado todos os dias, se fosse o caso, para a gente alimentar muito a nossa mente, para ficar muito fresquinho o tempo todo. Então, a terceira fase, a mão fica para bater, com certeza, Ju. Até coloquei essa semana, né? Amar é aprender a respirar fundo. E mesmo quando com raiva, respeitar o outro do jeito que ele é. Porque não é porque a gente ama que a gente vai concordar com tudo que o outro faz, a maneira que o outro é, as decisões que o outro toma. Não é, gente. Nós somos pessoas normais. E relacionamentos felizes são feitos de pessoas normais, de pessoas que buscam ser melhores. E não que baixa a cabeça e concorda com tudo. Isso não existe. Não em um relacionamento feliz. Existe quando um se anula e só um coloca as asinhas de fora, né? Deixa eu ler o comentário da Fabiana. Há 21 anos atrás, quando eu casei, tinha algumas coisas que queria mudar em meu marido. Até que eu me mudei. Aí a mudança dele aconteceu por ele mesmo. Exatamente, porque a gente acaba incentivando, com a nossa mudança, com a nossa transformação interna, a gente incentiva a transformação do outro. É o que eu sempre falo. Quando um só decide buscar ajuda, tá numa crise danada no relacionamento, e uma pessoa só, né, ou ele ou ela, decide buscar ajuda, essa pessoa tem que estar disposta a melhorar, a fazer o que tem que ser feito. E aí ela corre dois riscos. Uma de melhorar e o outro ir junto com ela e melhorar também, e as coisas acontecerem, o relacionamento ficar muito melhor do que era, muito melhor até do que você imaginava que poderia ser. Ou existe a possibilidade também de eu perceber que esse relacionamento não é mais pra mim, que é hora de passar para a próxima. Por quê? Porque a gente precisa estar em evolução. Não faz sentido a gente ficar 30 anos com a mesma pessoa. E eu não estou dizendo com o mesmo físico, estou dizendo com a mesma aqui, ó. Com uma pessoa que não muda, que não evolui, que não está disposto a melhorar como pessoa. Independente de o que é essa melhora para vocês. Mas precisa ser o combinado. Aquele combinado que não é caro. Vixe, a única coisa que meu marido e eu concordamos é que discordamos. Mas tem semelhanças, né, Flávia? Porque senão não estariam juntos. Gente, passando dessa fase da crise e das desilusões, onde você percebe que aquela pessoa não é quem você criou, que aquela pessoa que você criou na sua mente, na verdade, não existe, que aquela pessoa com quem você se casou é outro. Então, não é uma fase para terminar um relacionamento, é uma fase para recomeçar o relacionamento. Interessante, né? É uma fase para você reapaixonar, mas não mais aquela paixão de demência que foi lá no começo. É a fase para você construir um relacionamento sólido com uma pessoa que você já está junto há algum tempo e perceber que com essa pessoa juntos vocês vão poder construir mais coisas. Se tem filhos, criar filhos. Se não tem filhos, fazer filhos, né? Se quiser, se for das vontades dos dois. Enfim, que juntos possam criar algo para que tenha sentido esse relacionamento. Exatamente, temos muita semelhança, só fingimos que não, com certeza. Eu imagino, quem tá de fora pode falar melhor, né? Os parentes, os amigos que estão de fora pode falar se vocês se parecem ou não, porque às vezes a gente não enxerga, mas quem tá fora enxerga. Então, a maneira, percebe como? A maneira como você começou a nutrir aquele tempo depois que acabou a paixão é o que vai ditar a regra de como você vai passar por essa crise. Se aquele momento foi bem estruturado, vocês vão passar muito melhor pela crise, porque essa crise pode ser que não seja dentro do relacionamento, pode ser que seja uma crise de saúde, pode ser que seja uma crise financeira. E se os dois confiam um no outro e realmente sentem segurança no comprometimento um com o outro, vão passar muito melhor. Não quer dizer que vai passar por menos tempo, entendeu? Mas vão passar e amadurecer. Porque não existe nada no mundo que seja só ganho e nada no mundo que seja só perda, né? Nós estamos em um mundo dual. Em tudo nós ganhamos algo e perdemos algo. Às vezes a perda é maior que o ganho, às vezes o ganho é maior que a perda. Agora, para onde que nós vamos olhar é que vai fazer a diferença. Se eu olho para o que eu estou perdendo, as chances que eu tenho de adoecer a mim e ao meu relacionamento é muito grande.
muito grande mesmo. Agora, se eu olho para os ganhos que aquilo me trouxe, que aqueles problemas, aquelas dificuldades me trouxeram, se eu olho para os ganhos, a chance de eu amadurecer e amadurecer o meu relacionamento é muito maior. Isso é uma decisão, individual. Para onde que eu vou olhar? Sou eu quem escolho se eu quero ser feliz ou triste. Mudando a minha perspectiva. Não dá para olhar para os dois lados de uma vez só. A gente precisa de olhar para um ou olhar para o outro. O ideal é olhar, né? O mais inteligente, vamos falar assim, é olhar para os ganhos de olho nas perdas. Para quê? Para que aquelas perdas também não virem rotina. Para eu analisar o que está acontecendo aqui no meu relacionamento. Nossa, aconteceu isso, é uma dificuldade, mas eu amadureci, eu aprendi isso, isso e isso. E olhando para o que eu perdi, eu sei o que eu não quero lá na frente. Faz sentido isso, gente? Márcia, seja bem-vinda. Então tá, passando por essa fase, quem não se separou, né? Nessa fase, e quem não travou nessa fase, quem conseguiu passar, porque tem casal que fica 20, 30, 40 anos nessa crise. Entre alfinetadas, patadas, desilusões, expectativas, frustrações, tem casais que ficam a vida toda. Agora, isso não é normal, tá, gente? É muito importante que isso fique claro, porque não é porque o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô viveu a vida inteira em crise que você vai se conformar com isso. Então a gente precisa transcender, passar por essa fase. Ok, consegui, ou sozinha, eu busquei ajuda, fiz algo, consegui me encontrar, né, buscar meu autoconhecimento para eu não me anular dentro desse relacionamento, porque muitas, principalmente mulheres, dentro de uma crise, o que elas fazem? Se anulam para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam. Só que isso não vai funcionar por muito tempo. Vai reverberar em dor física, vai somatizar alguma doença no corpo, principalmente nos órgãos genitais, no útero e toda essa região da reprodução, tá? Então tá, consegui passar por essa crise sem me anular, entendendo que nós somos diferentes, entendendo que eu preciso respeitar, agradecer, admirar o meu parceiro e a mim mesmo, encontrando o meu lugar no mundo, encontrando os meus sonhos pessoais também, né? Que são dois indivíduos que têm um relacionamento, mas esses dois indivíduos não podem sumir por causa do relacionamento. Consegui me aproximar, às vezes, da minha família, né? Que às vezes na primeira fase lá dá uma afastada. É importante que tenha pessoas em volta pra gente se sentir apoiados. Ok. Consegui passar por essa fase da crise. Aí é onde que vem? Qual que é a próxima fase? A quarta fase? O reequilíbrio. Que é onde a autorresponsabilidade toma conta. Eu consigo me responsabilizar pelas minhas ações. O meu esposo ou minha esposa, né? O meu companheiro consegue se responsabilizar pelas ações deles. E juntos vamos permanecer. Só que agora, percebe que é um recomeço? Só que não é mais um recomeço igual foi lá da demência, da paixão, aonde nós estávamos eufóricos e não conseguíamos nem enxergar o que estava fazendo. Agora é um recomeço consciente. Então vem a última fase, que é o casamento inabalável. Que é aquele casamento que já tem um bom tanto de tempo junto, que já tem um percurso, que já passou por várias coisas, que tem muitas memórias positivas e negativas, muitos aprendizados, provavelmente, se é o desejo do casal, já tem os filhos, né? Então, é onde chega na fase do casamento inabalável. Ah, Laine, nessa parte não tem mais crise? Pode ser que tenha, pode ser que volte, só que a estrutura, a maturidade, a facilidade em passar por esse problema, nem se compara. Sabe quando um empresário começa, por mais que ele tenha dinheiro, as pessoas falam assim, ele ainda é pequeno, começou há pouco tempo. Conforme ele vai se desenvolvendo e a empresa dele vai crescendo, o que o pessoal fala? Nossa, esse empresário, olha como ele cresceu. Nossa, fulano tá grande, hein? Não é assim que se fala? Por que ele tá grande? Por que ele era pequeno? Estatura não mudou nada, ele continua com o mesmo físico. O que acontece é que ele cresceu mais do que os problemas que ele tinha. Conforme ele foi aumentando, conforme ele foi amadurecendo, conforme ele foi crescendo a empresa dele, ele foi ficando maior. Maior que o quê? Maior que os problemas. Então, esse empresário que está aqui em cima, ele resolve os problemas que esse daqui tem de olho fechado. Ele resolve os problemas com telefonema, enquanto esse daqui, com o mesmo problema, está perdendo sono.
No casamento, gente, funciona da mesma maneira. Então, os problemas que aquele casal lá do início tinha, eles podem continuar aqui. Só que a maneira de resolver vai ser muito mais tranquila. Sabe, é onde você olha os casais que estão começando, ou aqueles que até são mais velhos do que a gente, mas que não passou pela crise, e você olha e você tem vontade de falar, viu, não precisa brigar por causa disso. Vocês podem sentar e conversar. É melhor, é mais fácil, é mais saudável, é mais inteligente. Sabe? É nessa fase onde o casamento está inabalável. Não significa que, então nessa fase ninguém mais se divorcia? Pode ser que sim. Pode ser que os dois entendam que não quer mais ficar junto. Cada um tem o poder, o livre-arbítrio, né? Para poder decidir o que quer, o que não quer. Só que quando passa por crise e supera bem, e se conhecem, e desenvolvem esse autoconhecimento e esse respeito um pelo outro, é muito provável que esse relacionamento fique cada vez melhor. Uma vez, eu tinha uns 8 anos de casado. O Cadu era pequenininho. Eu conversando com uma amiga da minha mãe, ela tinha mais de 20 anos de casado. E ela falou assim pra mim, vocês se dão bem, né? Ela foi uma coisa assim, um comentário, ela falou, vocês se dão bem, né? Você e o Wagner se dão bem. Eu falei, graças a Deus, né? Mas a gente sabe que tem lá seus, né? Aquelas coisas que eu ainda tava na fase que eu queria mudar ele também queria mudar algumas coisas em mim. Então a gente tava ali naquela fase da estrutura, nessa época aí. No primeiro lado do amor companheiro. E ela falou assim, bom mesmo fica depois de uns 20 anos de casado. Aí eu falei, oi? Como assim? Será que eu chego, meu Deus? E ela falou assim, Elaine, depois de uns 20 anos de casado, o relacionamento fica outra coisa. Acaba aquela ciumeira boba, aquelas insegurança, aquelas picuinhas, aquelas coisinhas. E a gente começa a dar importância para o que realmente tem importância. Os filhos já não dependem mais tanto da gente, eles já conseguem andar com as pernas deles e a gente tem tempo um para o outro. Só que agora é um tempo diferente. Não é um tempo para criticar um outro, é um tempo para viver. E aquilo ficou na minha cabeça, olha só, hoje já tem 10 anos que isso aconteceu, eu nunca me esqueci. E eu ficava pensando, gente, mas como assim, né? Eu não conseguia compreender como que depois de 20 anos ia estar bom. Porque no inconsciente coletivo, na linguagem popular, não se fala ao contrário? Que quanto mais tempo junto, pior fica? Né? Mais fica por obrigação, mais fica por filho, mais fica por... E então aquilo martelou, sabe? Foi assim de encontro com algumas crenças que eu tinha na época, com coisas que eu acreditava na época. O tempo passou. Nós passamos por essas crises, por essa parte, né, de crises, conseguimos superar e hoje nós estamos com 18 anos de casado e eu entendo hoje o que ela me falou naquele dia. Porque hoje o nosso relacionamento está muito melhor. Quer dizer que não corre nenhum tipo de risco? Gente, é tudo uma decisão. São decisões. O que eu quero para minha vida? Até onde eu quero me comprometer com esse relacionamento? Até onde eu quero levar? Né? O que eu quero mudar? O que eu quero melhorar? Então hoje a gente aprendeu a conversar sobre tudo. Não tem mais, você nunca teve segredo, mas tipo, não tem mais dedos para falar sobre nenhum assunto. Então essa é a fase aonde o relacionamento começa a amadurecer de uma maneira aonde fica só saudável. Tem problema? Óbvio que tem. Tem dificuldade? Claro que tem. Tem divergência na criação dos filhos? Tem. Por quê? Porque somos indivíduos diferentes, separados. Mas é por isso que eu falo, se nós conseguimos chegar nessa fase, e olha, são só 18 anos, eu ainda quero viver alguns. E se agora já está tão melhor do que lá no começo, que era a fase das inseguranças, das dificuldades, né? Dos ciúmes, que eu nunca fui ciumenta, ele também não, mas claro que uma coisa ou outra tem. Então, se agora está tão melhor, o que impede desse relacionamento estar cada vez melhor? Se só depende da gente, se nós temos ferramentas para isso. Eu sempre achei que com o passar dos anos não trairia mais força e amor. Assim como vi o casamento dos meus pais. Mas não trairia mais força e amor. Acho que é isso, né, Flávia? Pois é. Só que tem gente... Tem situações delicadas, porque às vezes você encontra pessoas que estão casadas há 40 anos, há 50 anos e ainda estão presos na terceira fase, lá na crise.
que ainda tem um monte de coisa que não conseguiram se resolver, que não conseguem conversar, que eles não conseguem falar um para o outro quais são as próprias necessidades para ver se o outro pode ou não ajudar. Então, existe casamento que é um perrengue? Existe. Existe muitos, não traria. Ah, entendi. Nos traria. Ah, entendi, Flávia. Eu sempre achei que o passar dos anos nos traria mais força e amor. É isso, né? Assim como vi o casamento dos meus pais. Exatamente. E trouxe, né? E realmente traz. Quando é passado de uma maneira, quando é seguido, né? De uma maneira saudável, de uma maneira inteligente. Quando o casal percebe que talvez sozinhos não tá fácil, mas a gente pode buscar ajuda em algum lugar e a gente pode melhorar isso. Quando a gente consegue entender que as repressões, todos os tipos de repressões, o que são repressões? Os desejos que a gente reprime, que a gente enfia debaixo do tapete, quando a gente consegue entender que uma hora eles vão aparecer e a gente vai precisar dar conta deles. E sozinho às vezes é difícil. Então a gente precisa entender que nós somos pessoas, indivíduos com necessidades próprias e o nosso relacionamento é a nossa empresa e que nós dois precisamos administrar juntos essa empresa para que passe por todas essas fases e para que daqui para frente o negócio seja muito melhor. Então assim, eu não falo para vocês que tem só a paixão que tem prazo para terminar. Agora as outras fases não tem prazo para terminar. Depende muito de cada relacionamento, depende muito de cada casal, da convivência, do tempo que ficam juntos, da cumplicidade que tem um com o outro, da intimidade, da sexualidade, dos objetivos que tem, né, que são os pilares. Então vai depender muito de cada um. O importante é você analisar todas essas 5 fases e conseguir identificar em qual delas nós estamos, em qual delas eu estou vivendo hoje. E como eu faço para eu superar, se for uma fase negativa, ou passar da melhor maneira possível? Porque existe maneiras. Não pense que um relacionamento que tem 60 anos não passou por dificuldade. Passou. E talvez por muito mais do que a gente passa hoje, né? É muito relativo isso, é muito diferente. Existe também, eu concordo porque eu já vi, pessoas que estão há 60 anos juntos, mas que 40 anos da vida foi um perrengue. Né, onde um se anulou, onde um fez todas as vontades do outro, existe. Mas acho que esse não é o objetivo de ninguém. Como diz a Ju, não é legal. Não é. Deixa eu ver como que ela colocou aqui, que é bem legal, mas eu não li. Não é normal nem se anular para viver a vida do outro, se anular para viver a vida dos filhos. Quando, gente, um relacionamento, os dois, marido, esposa, ou marido e marido, ou esposa e esposa, independente do formato do casal. Quando os dois conseguem amadurecer dentro desse relacionamento, ninguém vai encher o saco de ninguém, percebe isso? Os pais não vão ficar enchendo o saco dos filhos, porque na hora que os filhos crescerem, eles vão deixar os filhos viver a vida deles. Eles não vão ficar se intrometendo na vida dos pais. Isso também é uma ótima pegada para falar sobre isso, porque às vezes o nosso relacionamento está numa fase e o relacionamento dos nossos pais parou em alguma outra delas. E não cabe a nós julgarmos esse relacionamento, porque só quem sabe do tempo deles são eles. E a gente não tem que ficar dando palpite onde não foi chamado, não é verdade? Se me pedem opinião, você está pronto para dar. Se quiser, também não é obrigado. Mas não entra no relacionamento dos outros apontando onde estão os erros ou os acertos. Porque isso é muito chato. Isso é um assunto deles. Não é a gente que tem que se intrometer, né? Nem muito menos se esse casal for os nossos pais. Então, é preciso nós olharmos para o nosso relacionamento e procurarmos amadurecer a cada dia. Passar por essas 5 fases de uma maneira saudável, de uma maneira madura, vamos falar assim, para que consigamos criar filhos preparados para a vida. Porque pai e mãe, né, o casal que não estão bem no relacionamento, eles têm uma tendência muito grande em ficar se metendo na vida dos filhos. Em ficar dando palpite na vida dos filhos, em ficar dando palpite na vida dos sobrinhos. Gente, como eu falei, gente feliz não enche o saco. Então, quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a se desenvolver e a crescer, a gente consegue passar por essas fases e viver a melhor fase do nosso relacionamento. Isso pode ser com 10 anos de casados, pode ser com 5, pode ser com 20, pode ser com 30. Isso vai depender de cada um. Se eu
Então, que é ótimo. E ainda sofre, porque o filho tá dando opinião. Sendo que o filho não sabe de nada, né? Quando o filho chegou na empresa, o relacionamento dos pais, essa empresa já estava andando. Então, a gente não sabe. Às vezes, até eu e a Ju tava conversando esses dias sobre isso, né, Ju? Às vezes, a gente vê o pai e a mãe e eles têm uma discussão de uma coisa boba. E a gente fala, gente, mas precisava discutir por causa disso, né? Às vezes a gente quer entrar no meio e falar, calma, não é motivo. Só que aquela coisinha boba é só um reflexo de algo que não foi resolvido lá atrás. Por isso que a gente não deve falar nunca, nada no relacionamento dos nossos pais, porque a gente não sabe o que foi que aconteceu lá atrás, a gente não sabe o que aquela coisinha boba tá reverberando. Às vezes você fala, gente, mas é só uma xícara fora de lugar. A gente tá vendo uma xícara fora de lugar, mas para eles aquela xícara significa outra coisa. E que não tá, que não é pro nosso bico. Então isso torna a nossa vida e o nosso relacionamento com os nossos pais muito mais leve. Não é problema nosso, né? Se a gente pode ajudar desde que eles pediram, ótimo. Se a gente não pode, vamos fazer a nossa parte, viver a nossa vida e servir de exemplo para os nossos filhos. Certo, pessoal? Começou muito travando, mas acho que terminou melhor, né? Já falta 5 minutinhos só. Olha lá, um palito cai no chão, a casa cai. Eu não me meto nem na relação do meu pai com a minha madrasta. Eles falam e eu só ouço. Melhor coisa que a gente pode fazer. Que sirva de exemplo, né? Para todos os que gostam de dar um pitaco onde não foi chamado. Nem quando pede, amiga. Melhor coisa, Ju. Porque depois ainda acaba vindo, né? Gente, olha, quero agradecer de coração a presença de vocês. Quero saber se valeu a pena ficar aqui todo esse tempo, né? Mesmo travando, mesmo paralisando a live. Quero que vocês deixem aí os coraçõezinhos para eu ver depois quem tava. E sexta-feira é feriado, não sei se eu vou fazer live ainda, não sei, mas eu aviso até lá, né? Coloco o banner com o tema, certo? Quero agradecer de coração, que vocês tenham uma excelente semana, um excelente feriado. E ai, que bom que valeu, que vocês gostaram. Fico muito feliz. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema, algum assunto aí, né, voltado para o relacionamento, que vocês acham que pode ajudar mais pessoas, me manda a sugestão para eu poder amadurecer e estudar um pouquinho e trazer para vocês, tá bom? Beijo! Ó, amo vocês. Até sexta, se Deus quiser, com fé em Deus. Tchau!